Segundo Samuel, capítulo 18. Então Davi contou as tropas que tinha consigo e designou-lhes chefes de 1000 e chefes de 100. Ele enviou 1/3 do exército sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o giteu. E disse o rei ao exército: Eu também sairei convosco. Mas as tropas responderam: Não sairás, porque se fugirmos, eles não se importarão conosco. Ainda que morra metade dos nossos, não se importarão conosco, porque tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos mandes socorro. O rei lhes respondeu: Farei o que vos parecer bem. E o rei ficou ao lado da porta, e todo o exército saiu, em centenas e em milhares. O rei deu a seguinte ordem a Joabe, a Abissai e a Itai: Por amor de mim, cuide bem do jovem Absalão. E todas as tropas ouviram quando o rei deu a ordem a todos os chefes acerca de Absalão. Assim, as tropas saíram a campo contra Israel. A batalha aconteceu no bosque de Efraim. Ali, as tropas de Israel foram derrotadas pelos servos de Davi, e naquele dia houve ali grande massacre de 20.000 homens, pois a batalha se estendeu por toda aquela terra, e o bosque matou mais gente naquele dia do que a espada. A morte de Absalão. E aconteceu que Absalão encontrou os servos de Davi. Absalão montava um jumento, e quando o jumento entrou sob os espessos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou agarrada no carvalho, e ele ficou pendurado no ar, enquanto o jumento que ele montava passou adiante. Vendo isso, um homem contou a Joabe: Vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe contara isso: Se tu o viste, por que não o derrubaste logo por terra? Eu te recompensaria com 10 siclos de prata e um cinto. Mas o homem respondeu a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas mãos 1000 siclos de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem, ouvimos que o rei deu a seguinte ordem a ti, a Abissai e a Itai: Protegei o jovem Absalão. Se eu tivesse agido contra a sua vida com traição, nada se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias a mim. Então Joabe disse: Não posso me demorar assim contigo aqui. E tomou na mão 3 dardos, e com eles traspassou o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe o cercaram, atacaram a Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta, e as tropas deixaram de perseguir Israel, porque Joabe as deteve. Pegaram Absalão e, lançando-o numa grande cova no bosque, levantaram sobre ele um grande monte de pedras. Enquanto isso, todo o Israel fugiu, cada um para sua tenda. Quando ainda vivia Absalão, fizera levantar para si a coluna que está no vale do rei, pois dizia: Nenhum filho tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome àquela coluna, e até o dia de hoje ela se chama o Pilar de Absalão. Davi lamenta a morte de Absalão. Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: Deixa-me correr, e anunciarei ao rei que o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das notícias.
Outro dia as levarás, mas hoje não darás a notícia, porque foi o filho do rei quem morreu. Joabe, porém, disse ao cuxita: Vai e diz ao rei o que viste. O cuxita se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Então, Ahimaás, filho de Zadok, prosseguiu dizendo a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr atrás do cuxita. Joabe respondeu: Para que agora correrias, meu filho? Não receberás recompensa pelas notícias. Todavia, Ahimaás disse: Seja como for, correrei. Joabe disse-lhe: Corre. Então Ahimaás correu pelo caminho da planície e ultrapassou o cuxita. Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta, junto ao muro, e erguendo os olhos, viu um homem que corria só. A sentinela gritou e o disse ao rei. O rei respondeu: Se vem só, está trazendo notícias. O mensageiro vinha se aproximando cada vez mais. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou ao porteiro: Lá vem outro homem correndo só. Então o rei disse: Também esse traz notícias. A sentinela disse mais: O primeiro corre como Ahimaás, filho de Zadok. Então o rei disse: Este é o homem de bem e virá com boas notícias. Ahimaás gritou e disse ao rei: Paz. Ele inclinou-se ao rei, com o rosto em terra, e disse: Bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: O jovem Absalão vai bem? Ahimaás respondeu: Quando Joabe enviou-me, o servo do rei viu um grande alvoroço, mas eu não sei o que era. O rei disse-lhe: Fica aqui ao lado. E ele ficou ali esperando de pé. Nisso, o cuxita chegou e disse: Tenho notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor vingou-te da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então o rei perguntou ao cuxita: O jovem Absalão vai bem? O cuxita respondeu: Todos os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te prejudicar, sejam como aquele jovem. O rei ficou muito comovido e, subindo à sala que estava por cima da porta, começou a chorar. E andando, dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Segundo Samuel, capítulo 19. Disseram a Joabe: O rei está chorando e se lamentando por Absalão. Naquele dia, a vitória tornou-se motivo de tristeza para todas as tropas, porque as tropas ouviram dizer: O rei está muito triste por causa de seu filho. Naquele dia, as tropas entraram discretamente na cidade, como se faz quando se foge envergonhado da luta. O rei estava com o rosto coberto e clamava bem alto: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou no palácio do rei e disse: Hoje envergonhaste todos os teus servos, que livraram neste dia a tua vida, a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e concubinas, amando os que te odeiam e odiando os que te amam. Porque hoje dás a entender que chefes e servos nada valem para ti, pois agora entendo que estarias bem contente se Absalão vivesse e todos nós fôssemos mortos hoje. Levanta-te agora, vai e anima os teus servos, porque juro pelo Senhor que se não fores, nem um só homem ficará contigo esta noite. Isto será pior para ti do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora.
Então o rei se levantou e sentou-se à porta, e todo o povo foi avisado: o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio se apresentar diante do rei. Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Enquanto isso, todo o povo em todas as tribos de Judá discutia entre si: o rei nos libertou dos nossos inimigos e nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, também morreu na batalha agora. Por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Zadok e a Abiatar: falai aos anciões de Judá, por que sereis vós os últimos a trazer o rei de volta para sua casa? Porque os comentários de todo Israel haviam chegado ao conhecimento do rei em seu palácio. Vós sois meus irmãos, meus parentes de sangue, por que seríeis os últimos a trazer o rei de volta? Dizei a Amasa: por acaso não és tu meu parente de sangue? Que Deus me castigue conforme quiser, se eu não te constituir comandante do exército para sempre em lugar de Joabe. Assim ele moveu o coração de todos os homens de Judá, que em consenso mandaram dizer ao rei: volta com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei a fim de ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. 1000 homens de Benjamim foram com ele, como também Ziba, servo da família de Saul, e seus 15 filhos e 20 servos. Desceram depressa ao Jordão antes do rei, e atravessaram para o outro lado, a fim de trazer a família do rei e fazer o que ele desejasse. Quando o rei ia passar o Jordão, Simei, filho de Gera, prostou-se diante dele. Ele lhe disse: meu senhor, não me condenes, nem te lembres do que o teu servo fez tão perversamente no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso no coração. Porque eu, teu servo, confesso que pequei. Por isso eu sou o primeiro de toda a casa de José a descer ao encontro do rei, meu senhor. Respondeu Abissai, filho de Zeruia: Simei não deveria ser morto por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Mas Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje sejas meus adversários? Deveria hoje morrer alguém em Israel? Não sei eu que hoje sou rei sobre Israel? Então o rei fez um juramento a Simei e disse: tu não serás morto. Mefibosete encontra-se com Davi. Mefibosete, filho de Saul, também desceu para encontrar-se com o rei. Não cuidara dos pés, nem fizera a barba, nem lavara as vestes desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Quando veio a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. O teu servo disse: selarei um jumento para nele montar e ir com o rei, pois o teu servo é aleijado. E ele me difamou diante do rei, meu senhor. Mas o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Fazei o que bem te parecer. Pois todos da família de meu avô eram dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. E que direito teria eu de exigir alguma outra coisa do rei? Então o rei lhe respondeu: por que ainda falas disso? Já decidi, tu repartirás as terras com o Ziba. Então Mefibosete disse ao rei: deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Barzilai, o gileadita, também desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei, para acompanhá-lo até o outro lado do rio. Barzilai era muito velho, tinha 80 anos de idade.
Ele havia provido o rei de bens, enquanto este permaneceu em Maanaim, pois era homem muito rico. O rei disse a Barzilai: Passa comigo e fica em minha companhia em Jerusalém, e eu te sustentarei. Porém, Barzilai respondeu ao rei: Quantos anos viverei ainda, para que suba com o rei a Jerusalém? Já tenho 80 anos. Não consigo mais discernir entre o bom e o mal. Não sinto o gosto da comida e da bebida, nem consigo ouvir a voz dos cantores e das cantoras. O teu servo seria mais um peso ao rei, meu senhor. O teu servo passará com o rei até um pouco além do Jordão, porque me daria o rei tal recompensa. Deixa o teu servo voltar para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas o teu servo, Quimã, está aí. Deixa que ele acompanhe o rei, meu senhor, e faz-lhe o que for do teu agrado. Então o rei disse: Quimã me acompanhará, e eu lhe farei o que te parecer bem, e tudo quanto me pedires te farei. Depois que o rei e todo o exército passaram o Jordão, o rei beijou Barzilai e o abençoou, e este voltou para a sua cidade. A rivalidade entre Israel e Judá. Dali o rei passou a Gilgal, e Quimã ia com ele, e todo o povo de Judá, juntamente com a metade das tropas de Israel, conduziu o rei. Então todos os homens de Israel foram falar com o rei e lhe disseram: Por que nossos irmãos, os homens de Judá, te sequestraram e fizeram o rei, sua família e todo o seu exército atravessarem o Jordão? Todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: Porque o rei é nosso parente. Porque estáis aborrecidos com isso? Por acaso temos comido à custa do rei? Ou ele nos deu algum presente? Então os homens de Israel responderam aos homens de Judá: 10 partes temos com o rei. Temos mais direito a Davi do que vós. Por que fizeste pouco caso de nós? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do rei, mas os homens de Judá foram ainda mais severos com os de Israel.